Hoje vamos falar sobre dois males que afetam muito a sociedade: a ansiedade e o famoso dedo podre. Quem não conhece aquela amiga que sempre escolhe um relacionamento tóxico? E para falar sobre isso, eu convidei o fisioterapeuta Carlos Shen. É um prazer, Carlos, estar aqui com você. Igualmente, prazer é todo meu. E eu quero saber o seguinte: existe cura para dedo podre? Existe e é mais simples do que você pode imaginar. Sério? Me conta aí então, como é que faz para curar? O primeiro passo é entender que muitas informações vêm da família. Parece que é só o cabelo, o que é a cor, não é. Se sua avó, se sua bisavó sofria por amor, tinham escolhas equivocadas, você pode herdar esse sofrimento que ela viveu e já ser um indício dos seus relacionamentos. E por aí tem muitas coisas que a gente vai falar sobre isso hoje. Com certeza. A ansiedade gera escolhas erradas? Então, a ansiedade é uma coisa normal. É quando eu estou na expectativa. Eu estava ansioso para vir aqui hoje. Quando ela permanece por muito tempo, ela gera o transtorno de ansiedade, que já é patológico. Aí o seu cérebro começa a ciclar em alta velocidade, gerar medo, gerar insegurança, um cansaço absurdo. Então hoje, esse excesso de informações somado com sofrimentos do passado está gerando o transtorno de ansiedade. E acredite, tem um link com um tal de dedo podre. Entendi. E esses relacionamentos tóxicos, como a gente pode resolver de uma forma assim mais efetiva? Fazendo a microfisioterapia? Então, qualquer relacionamento, ele é frequencial. Semelhante atrai semelhante em frequência. Quando eu faço a microfisioterapia, eu retiro informações de sofrimento da família e o que você sofreu. Consequentemente, a sua frequência aumenta. Mas a partir daí eu tenho que me conhecer. Geralmente uma pessoa, ela é tóxica com ela mesma. Ela se cobra demais. Hoje tem essa ditadura da beleza, da rede social e do like. Então, quando a pessoa começa a ficar mais leve, ela vira um imã de relacionamentos estilo Rodrigo Hilbert, por exemplo. O cara Uau! é leve, ele é feliz, ele é Ele harmonioso. cozinha, ele é bonito. Constrói a igreja com a própria mão que ele vai casar. Então tem poucos caras como esse, mas são as curas que atraem. É o perfume que a alma emana. Enquanto você não faz essas curas, você vai reatrair pessoas tóxicas como você está sendo com você mesma. Entendi. É por isso que as pessoas De novo. É por isso que as pessoas repetem padrões. Aí aquela pessoa sempre tem um dedo podre, normalmente, né? Porque ela vai repetindo pessoas tóxicas porque ela está tóxica. Então ela tem que se cuidar. Eu ouço muito, eu sou muito boa, eu ajudo todo mundo. Mas talvez esse seja o erro. Você não ajuda você. Você não está em paz com você. Imagine, seu corpo é a armadura onde mora o seu espírito. Tem que estar com ar-condicionado ligado dentro de você. Você tem que estar em paz. Eu falo para minha filha, filha, se por um acaso você não estiver feliz, em paz, mude tudo. A missão da vida é manter o equilíbrio e ela vai te bater de diversas formas. Então, quando eu estou em paz, é muito atrativo ficar perto de uma pessoa que está em harmonia. Então, esse é o maior segredo da vida, mas para isso tem que fazer muitas curas. A micro, ela chega a melhorar 70% da ansiedade. E todo mundo que fez, pergunte a qualquer pessoa, começa a sair pessoas da própria vida e chegarem outras bem melhores. Então, você fica com menos pessoas, mas as pessoas que estão buscando também cura. Então, é um convite da vida, a ansiedade, para que você possa abrir mão do que não faz sentido. Você vai morrer. Muita gente não lembra disso, mas vai morrer. O que é que vai fazer sentido? O seu equilíbrio, o que você fez de bom, a alegria de viver. E a maioria vive para atender expectativas dos outros. Como a microfisioterapia pode ajudar nesse aspecto? Então, nós herdamos de 4 gerações informações e tudo que a gente sofre fica registrado no corpo. Nós falamos até a data de agressões que nós sofremos, emocionais, toxinas, ondas, até inveja pode agredir nosso corpo. Então, nós retiramos com toques suaves, através de muitos mapas da embriologia, essas agressões e o corpo se harmoniza. Então, muitas doenças crônicas, como ansiedade, depressão, chegam a ficar 70% de cura. Além disso, a harmonia interior, mental e, consequentemente, os relacionamentos. Está tudo interligado. Então, a micro retira essas informações. A partir daí, a pessoa começa a ter uma harmonia maior. E eu também indico algumas dicas.
Hoje tem muitos estudos que mostram quem chegou a 100 anos e quem é feliz, o que é que ele fazia. São coisas muito simples, mas num mundo tão complexo é difícil ser simples. Eu sempre digo que felicidade e o grau máximo da sofisticação é a simplicidade. Eu atendo pessoas muito famosas, grandes campeões mundiais, só depois que eles chegaram lá e que eles viram que não era isso, era o simples. Que é o alimento que você come, natural, que é você fazer atividade física, você estar em paz com você, com sua família e a espiritualidade. Mas para isso a gente tem que escalar uma montanha do Everest para chegar lá em cima e dizer, não era isso. Quantas sessões são necessárias para você começar a melhorar, a se limpar, no caso, não sei se o termo seria esse, a melhorar a sua áurea? Então, nós temos muitos sintomas, quem me procura vem com sintomas. 3 sessões você vai retirar informações de uma vida inteira. Só que a pessoa continua viva, então ela pode depois fazer outras, mas a micro são 3 sessões. Você harmoniza esses aspectos do passado. Tudo que a pessoa sofreu ficou no corpo. E a partir daí ela produz serotonina, ela tem mais alegria de viver, o sono melhora, até refluxo, doenças gástricas. E aí ela começa a ter os próprios cuidados nessas áreas. Entendi. E aí ela demora quanto tempo? Uma sessão? Então a sessão dura 1 hora e só pode ser feita uma por mês, de tão forte que é. Porque depois na sessão da micro você sente algumas repercussões, às vezes cansaço, pode sentir um pouco de dor de cabeça. Então é uma limpeza muito profunda que vem da família e do que você sofreu e faz mudanças incríveis na vida. A hereditariedade de pessoas, né, do passado influenciam muito? Então até nos relacionamentos. Nós trazemos no DNA, inclusive nós falamos o que aconteceu, por exemplo, com seu pai e sua mãe no período pré-concepção. Então, por isso que tem filhos que nascem numa condição. Quem nasceu na pandemia nasceu com muitos problemas, seus pais estavam sofrendo na pandemia. E o outro irmão nasceu em outra fase. Então, a harmonia do casal é importante durante a pré-concepção. Depois, na gestação, o que a mãe sofre, você pode sofrer. E até 1 ano de vida, a criança está ligada à mãe ainda. E o que a mãe sofre, ela acredita que é ela ainda. Elas têm um vínculo muito forte. Então tem muito mais coisa do que a gente imagina. Eu atendi uma médica uma vez que ela estava falando para mim, eu estou na fase melhor da minha vida, casei com o homem mais bonito e não estou feliz. Não tem um motivo. Eu falei, tem, 2008. Ela passou por uma grande perda em 2008, ficou registrado isso e ela começou a desenvolver transtorno de ansiedade. Então não é só os fatores do presente. O que você sofreu está aí no corpo. O transtorno de ansiedade é o mal do século, né, Carlos? Eu vou te falar que a grande maioria hoje vive com ele, por diversos fatores. Esses que são do passado, o que você come pode inflamar o seu corpo, falta de atividade física, não curar as emoções. As pessoas não se conhecem, elas fazem coisas que ensinaram, mas ela nem sabe o que é bom para ela. O animal sabe. Você bota comida para o animal, ele só come a quantidade que faz bem a ele. Ele só come um alimento que é bom para ele. Assim como a espiritualidade. Nós temos um espírito que também veio fazer coisas aqui na Terra. Como eu vim me desenvolver, melhorar, evoluir meus defeitos, eu vim servir. Então, quando você fica escravo do que disseram que era certo, começa a vida a convidar você. Então, a ansiedade é um convite da vida para rever crenças, hábitos, companhias. O abandono e a rejeição, eles são… podem causar alergias. O abandono e a rejeição podem causar alergias? Sim, muitas vezes quando a alergia ela é crônica e a pessoa já passou por um dermatologista e não resolveu, tem a ver com abandono. Os 2 criadores, os franceses, foram para a África e as crianças lá foram muito abandonadas, às vezes conviviam com animais, foram abusadas sexualmente e elas desenvolviam dermatites graves. E aí um dos criadores falou, curamos todos com uma sessão só. Aí o outro falou, não, minto, foram 2. Então, Com a sessão de microfisioterapia? Então, quando você já foi no médico, que é importante, e não resolveu, muitas vezes o abandono bloqueia a hipófise, não gera só alergia, gera sentimento de solidão, gera variação de humor, tendência a isolamento. Só que às vezes foi no passado, você nem lembra, mas ficou no seu corpo. Então, quando é crônico, um sintoma é crônico, eu estou me sentindo sozinho, angustiado, e não passa, ou estou com uma alergia que não passa, não é físico. Então, a micro tem um percentual altíssimo de cura nesses casos. Eu diria que a saúde é algo integral. É um pouquinho de cada coisa, mas se tiver crônico, tem mais coisa envolvida.
Uma pessoa jovem consegue retirar tudo e zerar? Ou é melhor uma pessoa mais idosa? Eu atendo bebês. Você atende Quando a bebê? pessoa já foi para outros médicos, outros profissionais e não resolveu, é hora dela fazer a micro. Não tem hora, então. Não, eu diria que todos deveriam fazer, porque tudo que sofreu fica no corpo. Eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu não terminava projetos, terminava com dificuldade, fazia inglês, largava, capoeira, largava. Eu achava que era meu jeito de ser. Quando eu fiz a micro, eu passei a concluir tudo, porque minha mãe, na gravidez, ela nem falou até o mês que minha mãe teve um problema, eu confirmei na época, teve um processo no trabalho dela, e eu já nasci com essa dificuldade de terminar as coisas. E eu achava que eu me esforçava e não conseguia. Eu terminava com dificuldade. Depois disso, eu passei não só a terminar tudo, como também a não entrar em coisas novas. Porque é o mesmo córtex pré-frontal que escolhe se você vai... Por exemplo, uma escolha é matar todas as outras. Eu escolhi estar com você aqui agora. Matei todas as outras. Quem faz isso? O córtex. E a maioria não tem facilidade para tomar decisões hoje por causa disso. Todo mundo está bloqueado. Quando você faz a micro, você vai terminar projetos, você vai ter uma memória melhor. Você até comentava comigo que às vezes você tem tantas informações que você tem dificuldade, né? Então eu tenho certeza que você acabou de fazer a micro, logo você vai estar com um foco muito maior. Porque essa região bloqueada volta a funcionar. O que a micro faz é devolver a função do corpo por agentes externos do passado. Só que não é só saúde. Seus relacionamentos melhoram, a pessoa fica mais próspera. Não é conversa fiada. Converse com quem fez. Eu atendi muitos artistas, muitos lutadores, 10 campeões mundiais. Então, quando você tira sofrimento, tudo que você fizer vai ser melhor. Seus relacionamentos, sua prosperidade, sua felicidade e leveza. Só que não é só a micro. A partir daí eu tenho que manter isso. Claro. Eu tenho que ter alimentos compatíveis com o meu corpo. Eu tenho que ter descanso, que a maioria não tem. Eu tenho que ter alegria na minha vida. Muita gente, eu dou um remédio, eu escrevo no meu receituário. Alegria. Você está precisando ser feliz. E outra, espiritualidade. Servir, ser gentil. Olhar para os outros. Toda vez que eu faço o Pix Astral, quem me segue sabe o que é isso. Me conta aí como é o Pix Astral. Eu tô querendo o Pix Astral. O Pix Astral é quando eu mando algo, um elogio. E muitas vezes as pessoas não têm tempo, estão pensando, chega até para homem, por exemplo. O homem é muito carente. Pô, você tá com um braço forte, tá? É bonito, viu? Então, um elogio desse, a pessoa já expande, e você também. Então, eu tenho uma meta. Quem passou por mim vai ficar melhor. Aí eu miro numa pessoa e solto o Pix Astral, que é um elogio, é um incentivo, que a pessoa se sinta melhor, mais feliz. Se puder fazer o Pix real... então eu tô fazendo o Pix Astral, real, direto, porque eu sempre elogio. Eu percebi. Você chegou aqui, eu tava assistindo aqui a entrevista anterior, você realmente botou pra cima. Tem que ser, né? Porque eu sempre faço isso. Deus então conversa... é o Pix real. O astral, porque você manda uma energia pra pessoa. Entendi. Você manda uma coisa alegre, porque Deus botou aquela pessoa no seu caminho. Claro. Ou pra você aprender, ou pra ela aprender com você. Mas se cruzou, vai receber. Com certeza. E eu acho que é interessante você elevar o próximo, né, Carlos? É o que você faz. Não existe próximo. É uma conversa ampla. Todos somos um. Então, se todo mundo estiver feliz, tem gente que tem aura de leveza. Chegou, todo mundo riu. Tem gente que tem aura de velório. Então, uma pessoa afeta os outros. Então, que seja eu a pessoa que buscou estar leve e leve essa leveza. Mas é incrível. Façam vocês em casa. Elogie alguém. Eu fui para São Paulo, atendi um grupo de multimilionários que estavam muito infelizes. Eu ensinei o Pix Astral. Aí chegou ele tinha um prédio em São Paulo. Ele parou, a mulher estava limpando o elevador, ele nunca tinha visto essa funcionária, ele nem sabia que ela existia, ele parou. Eu estava querendo conhecer a senhora. Nunca, esse elevador sempre muito limpo, parabéns. E ele começou a fazer isso com todo mundo que ele conhecia, de elogiar, de reconhecer o que a pessoa era, e ele se curou da depressão. Com a microfisioterapia, com essa mudança, entendendo assim, eu estou aqui para ajudar também. Isso é o espírito, ele pede isso. Você está aqui com a missão de, no mínimo, que a sua família fique melhor. Com certeza. Então, a minha missão hoje é que eu cuido de mim, para que onde eu chegar, no mínimo um sorriso eu tire. Com certeza. Uma alegria, uma leveza. Quando você está num ambiente muito cheio, shopping, festa, como é que você se sente? Então, os americanos provaram que trocamos pelo cheiro. A ansiedade é contagiosa. O mau humor é contagioso. Eu digo para minha filha, não acredite em mim, nem vocês, não acredite em mim. Chegue perto de alguém ansioso e fique do lado.
Péssimo. Daqui a pouco você está se balançando todo. Imagine, outro desafio, tente ler um livro numa praça de alimentação. Tudo você pode provar. Você não consegue, porque Não. ali tem pessoas desajustadas e muita gente. Não é porque você tem barulho, não é isso. Bote um fone de isolamento acústico, você não vai conseguir ler ali. Ou vai conseguir ler, mas com muita dificuldade. Porque nós trocamos pelo cheiro 15% da emoção. Então, quando eu tenho um momento livre, eu escolho pessoas que estão alegres. Então, o ideal é que você procure ambientes de harmonização, a não ser que você vá lá para ajudar as pessoas. Claro. Eu vou lá e vou doar minha energia, mas você não vai conseguir ajudar um milhão Mas de aí pessoas. você é um sanguessuga, né? Eu Você consigo, doa energia e você fica mal? Todo lugar que tem muita gente, nessa fase atual, é um indício que talvez você fique mais ansioso. Entendi. A depressão, como a gente falou aqui, é o mal do século. E tem muita gente nova com depressão. Meninas jovens. Isso também vem do passado. Tudo isso vem do passado. Começa com o que você recebe da família. Por exemplo, tem muitos pacientes que eu atendi que tinham histórias de escravidão lá atrás. E a pessoa já nascia com baixa autoestima. Ou de histórias de sofrimento de pessoas que morreram precocemente. É porque as meninas estão indo para psiquiatra com 18 anos, estão tomando remédio controlado, fumando muito cigarro eletrônico. E como a microfisioterapia poderia ajudar pessoas tão novas? O índice de cura é altíssimo. Inclusive, muitos psiquiatras começaram a me procurar, vendo os pacientes se curando. Porque eu tirando informações do passado, o corpo produz serotonina. Só que a partir daí ela tem que ajustar a alimentação, ela tem que fazer uma atividade física, porque os jovens de hoje ficam muito no celular e se comparando muito com os outros. Então, é uma questão de muita informação, negar quem eu sou. Então, eu quero ser igual a blogueira, eu quero ser igual a artista. E alimentação. Então, a micro tira essas informações de sofrimento, ao lado que eu vou também dar dicas de como você produzir serotonina. Porque é cíclico, né, Carlos? Eu vejo, assim, pelo que eu vejo das adolescentes hoje. Toma Ozempic, aí fica cansada, acorda 2 horas da tarde, aí sai à noite com cigarro eletrônico e fica nesse ciclo. Não vai pra academia, começa a se relacionar com pessoas tóxicas e começa aquele vício errado, a vida errada. O que é que você pode falar para essas meninas, para esses meninos que estão nos assistindo agora? De tudo que eu já vi, o primeiro passo seria a microfisioterapia, porque de uma vez só eu vou limpar muita informação negativa. A partir daí, começar a entender que só tem 2 doenças hoje, que seriam estresse e intoxicação. Então, o corpo inflamado, ele não produz serotonina. Então, eu tenho que começar a entender o que é que inflama meu corpo. Esse cigarro inflama, não dormir inflama, fazer coisa demais inflama. Quando eu começo a desinflamar o meu corpo, eu vou produzir serotonina. E quem produz geralmente não tem vontade de fumar, não tem vontade de beber muito, não tem vontade de comer doce. O corpo ele pede por estar com baixa serotonina. Então, primeiro tirar as informações do passado, depois começar a desinflamar o corpo. E cada pessoa vai ter uma forma de fazer isso. Uhum. Alguns vão através da dança, da alegria, de fazer coisas legais. Outros vão fazer através da cultura, como você teve uma entrevista hoje sobre arte, né? Exato. E fazer o bem. Então, eu tenho que desinflamar. Tem atitudes minhas. Falar mal do outro, fofoca, inflama, como fazer o bem, desinflama. Então, estamos aqui para desinflamar. E mudar ambientes, mudar pessoas, mudar amizades, às vezes. Porque tem amizades que são inflamatórias. Total. Tem relacionamentos que inflamam. Tem no Big Brother agora um casal lá que todo mundo está dizendo é tóxico. Porque eles não estão bem, além de serem tóxicos um para os outros, intoxicam todo mundo numa casa fechada. Então, às vezes, a solução também é você deixar de andar com aquela pessoa. Com certeza. Então, é desinflamar o corpo. A palavra seria essa. Essa é a dica que você dá para essas meninas hoje. Porque os adolescentes estão na loucura, né? É impressionante. Diminuir, às vezes, a quantidade de horas, porque o cérebro tem limites. Ele não suporta tanta informação. Dormir, sorrir, aceitação. Acordar Você não cedo tem que ser igual a e ninguém. malhar. Porque ali é uma mentira. Eu atendo muita gente famosa que está infeliz. Eu ia chegar a esse assunto também por conta dessas adolescentes. Elas ficam muito tempo no Instagram. E as blogueiras que fazem sucesso hoje sempre estão magras, estão com o abdômen definido, estão secas, longilíneas. E elas querem ter aquele corpo. Elas querem ter aquela vida. Isso nem sempre é verdade, é real. Concorda? Sim.
Então, entender primeiramente que para eu conquistar esse corpo, eu tenho que ver como é que ela fez de verdade e ter harmonia. Algumas vezes foram cirurgias plásticas, outras vezes ela dedica muito tempo e o trabalho dela é esse. Então, eu tenho que entender que com o ritmo de vida que eu tenho, talvez eu não consiga. E aceitar. A aceitação de que nesse momento não é possível. Mas se eu tiver em harmonia, vai ser mais fácil. Então, veja se elas são felizes, veja se elas estão em paz. Isso que é importante, porque se você não estiver em paz, nada vale a pena. As redes sociais afetaram muito, né? Desde quando você não tem referenciais na sua família. Eu vejo que uma família equilibrada, a minha filha, por exemplo, ela vê, mas vê muito pouco. Ela tem referencial de equilíbrio. E eu levo ela para a natureza, para brincar na natureza. Eu elogio ela, eu fortaleço quem ela é. E, à medida do possível, ajudo ela a conquistar o que ela realmente... Eu ensinei, ela tem uma técnica mágica. No final eu vou falar. Para que você entenda como fazer para aumentar a sua frequência vibratória. Ah, é? Tipo o Pix. O Pix é uma das formas, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. E a gente vai ter uma noção de dados, do que realmente me faz bem. Ah, bacana. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é, quando você vai numa consulta, quando eu fui, você me falou, Mirella, você vai ver meu trabalho quando sair daquela porta. E aí, explica um pouquinho para as pessoas que nunca fizeram, que eu achei muito interessante e efetivo. A microfisioterapia demanda um tempo para o corpo se organizar. É uma das poucas técnicas que a pessoa sai pior da sala. Porque você vai trazer à tona essas informações de muitas gerações. Então, não é igual a acupuntura, a massagem, você já sai zen. E até você fica cansado, às vezes com dor de cabeça, mas depois muda tanta coisa. Geralmente me procura com um sintoma. Tinha uma paciente que queria me dar um carro de presente. Eu falei, não precisa, seja feliz. Porque foi tanta coisa que ela melhorou, desde relacionamento, a forma que ela encarava a vida e também a prosperidade aumentou. Então, quando você tira essas informações, não é na hora que o corpo vai se organizar. O corpo vai se harmonizando, depois a serotonina aumenta, a partir daí sua frequência vibratória aumenta e, consequentemente, suas escolhas mudam. Se eu estou feliz, eu não preciso ficar bebendo muito, não preciso ficar fumando, não preciso ficar por carência. Segurança. Geralmente, as mulheres que fazem ficam empoderadas no sentido real, de eu controlo a minha vida, eu não preciso de ninguém, eu só faço o que eu realmente quero. Porque a carência é uma má conselheira. Como a fome também é uma má. Você vai fazer mercado com fome, é horrível. Então, quando você está em equilíbrio, você vai atrair o que é de melhor. E depois da micro, você consegue, pelo menos, saber o que te faz bem, o que não te faz. E aí você vai ter que fazer novas escolhas, mas fica mais fácil. Você está em paz? Não, eu não vou ficar com essa pessoa, não. Essa pessoa é tóxica, eu não vou ficar, não. Estou bem. Só vou ficar se for Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert agora. Por que Rodrigo Hilbert? Eu queria entender. Os homens falam dele como se ele fosse inatingível, as mulheres também. A referência. É um exemplo de sucesso masculino ele, né? Ele vai casar, ele faz a igreja com a mão dele. Você que tá dizendo. O pessoal que comenta. Só tem um. Ele vai fazer um churrasco, ele mata o boi com a própria mão, ele tira a carne, ele costura, ele é mecânico, Então, assim... Tá em extinção um homem desse. Então, ele fez muitas curas para chegar nesse nível, né? Então, quando você Vou fazer uma enquete. Quando você tá bem com você mesmo, você vai atrair alguém bem. Que o pessoal fala assim, eu quero a tampa da minha panela, mas sua panela tá torta, tá amassada. A tampa vai estar meia... sua panela primeiro. Ele não é bom. É o melhor que você merece nesse momento. Se cure. Você fala isso? Não, eu não falo. Eu tô falando o seguinte, que é a realidade. Se a panela tá torta, vai ter uma tampa torta. Total. Eu tenho que desamassar minha panela todo dia. E não é só com microfisioterapia, é sendo feliz, é liberando o passado, perdoando, é você sendo alegre. A gente vai morrer, não vale a pena muita coisa, não. Ficar brigando por questões de política, de futebol, de religião, não, vamos ser felizes. Aí quando sua panela tá redondinha, você vai atrair uma tampa redonda, uma tampa bonita, né? Tá vendo aí? E as pessoas que usam o Tinder, né? O Badoo. Produção, me diz aí os outros nomes, porque eu... Happn, Inecicle. Para poder, né, encontrar um homem ou uma mulher ideal. O que você diria para uma pessoa como essa? Eu vou dizer que pela estatística de quem realmente procura isso, não deu certo. Porque você não procura essas pessoas. Se você não estiver bem, você não vai encontrar. Você vai encontrar pessoas iguais a você. Se você mudar de país, quem vai estar esperando você lá? Você mesmo. O problema maior somos nós. Ali, se eu estiver bem,
Eu posso até encontrar, mas o problema não é você procurar. Você tem que investir seu tempo em você. Investe em mim, como diria Gabriel Diniz. Não, eu não lembro o nome dele. Eu esqueci o nome. Jonas Esticado, investe em mim. Jonas Aposta tudo em mim. Eu olhei pro espelho e falei, eu prometo te fazer feliz. Eu casei comigo, eu falei, na saúde e na doença eu vou estar com você. Produção! E todo dia eu olho pra mim e falo assim... Bota em repeat essa música, produção. Todo dia eu olho pro espelho e falo, meu Deus, que noite de amor maravilhosa meus pais tiveram. Eu procuro a beleza que eu tenho, mas não é só física, é do que eu já conquistei. Seu ego é lá em cima, né, Carlos? Não é, muito pelo contrário. Eu comecei a aceitar meus defeitos e amar eles. O ego, ele esconde os defeitos. Ele maqueia, ele não gosta de defeitos. Eu passei a amar esses defeitos e buscar melhorar eles. Que é autoestima. Porque o ego, a autoestima é a diminuição do ego. Porque o ego, ele quer perfeição. Eu olhei e falei, imaginei minha mãe e meu pai tocando violino num jantar luz de velas na minha cabeça. Que máximo. Então, assim, eu sou um espírito, eu não sou um corpo. Então, quando eu começo a ver, olha, melhorei nisso, melhorei naquilo, tô melhorando tal coisa. Então, eu começo a gostar de mim como eu sou. A partir daí, eu vou encontrar uma tampa melhor. Uma tampa que também esteja se cuidando. Porque não existe ninguém... foi feita à mão, sob medida. Relacionamento vai ser construído, mas tem assim, ó, nós temos um desejo de nos corrigir e melhorar. Só no Instagram que tem aqueles casais super felizes, que estão em Noronha, estão sempre bem, só no Instagram. Existem pessoas que estão com um objetivo em comum e que querem aceitar os defeitos e ir melhorando. E às vezes nem tão bem. Com certeza, às vezes nem tão bem. Nem tão bem, estão ali postando fotos só... Proforme. Não é você melhorar você obriga o outro. A minha missão na Terra é levantar a curva. Eu obrigo as pessoas a serem melhor quando eu melhoro. Com certeza. Eu não como glúten. Tem gente que fala assim, poxa, eu tenho vergonha de comer glúten perto de você. Eu falei, não, se você está feliz assim... Por exemplo, Cristiano Ronaldo. Quando ele chega, as pessoas começam a olhar para ele, porque ele é fora da curva no treinamento, na vida. Então, quando você começa a se melhorar, você obriga seu parceiro a se melhorar. Dizer, se você não me melhorar, eu vou perder. Essa mulher é incrível. Não precisa falar nada, acorde cedo, medite, fique bonita, fique top, que ele vai correr atrás. Faça um teste quem tá me vendo aí. Não fale nada, comece a se trabalhar. Fica mais leve, mais feliz, mais bonita. Aí, rapidinho, ou o tóxico sai, ou ele vira leve. Tá vendo? Essa é a dica. Se cuidar. Não é você querer mudar o outro. É que nem se eu quero tirar uma mosca, eu não vou ficar catando a mosca, não. Eu vou limpar minha casa. Limpe a casa que a mosca não entra. Eu não tenho como ajudar o outro, eu só tenho como ajudar a mim. Agora, eu melhorando o outro, ou ele melhora ou ele sai. E essa questão de alimentação, de não comer glúten, por que você prega isso? Porque foi provado que o glúten não é digerido pelo corpo humano, ele inflama. E ao inflamar, não... Eu fui para os Estados Unidos, atendi em Nova York, 50 pessoas que eu atendi, todas comiam muito, tiraram, e foi uma das causas da cura da depressão. Porque inflama o intestino, não produz serotonina. A partir daí, eu vou ter que comer muito mais coisas inflamatórias para ficar bem, fumar esse cigarro. Então, só de tirar o glúten ou diminuir, você já começa a desinflamar o seu corpo. Ah, bacana. Então, essa parte de alimentação também você dá dicas? E indico também os nutricionistas, porque é um conjunto. A nutrição, a atividade física, o autoconhecimento. Se eu sei que um lugar me faz mal, eu não vou. Se eu sei que faz bem, eu vou todo dia. Eu trabalhei com 10 campeões mundiais, eles fazem todo dia a mesma coisa. Porque alguém manda eles fazerem. Todo dia, se eu puder dar um mergulho na praia, eu tomo água de coco, eu como beterraba, eu vejo uma piada. Então, quando você começa a se conhecer e repetir, bate recorde mundial. E o quinto, espiritual. Eu faço um pix astral. Eu perdoo, eu tento compreender. Então, o corpo, ele responde ao que eu penso, ao que eu falo, ao que eu escuto e às minhas crenças. É super simples, né, Carlos? De tão simples a complexo. É complexo. Porque eu tenho que sair do mundo. Me falaram muita coisa que era diferente. Que o homem tinha que ser poderoso, tinha que ser rico, tinha que ter não sei o quê. Quando eu comecei a saber o que era importante para mim, eu saí do mundo. E comecei a repetir o que funciona para mim. Aí eu fico bem. É como se o mundo tivesse com tanto barulho. Eu liguei um fone e fiquei em silêncio. Então é você ouvir você. A maioria está desconectado. Faça um teste em casa. Bote para um cachorro mais comida do que ele é capaz de comer. Ele não vai comer. Agora um ser humano come. Porque está ansioso. Estamos desconectados. Eu não faço o que eu quero fazer. Eu faço o que me disseram para fazer. O que o blogueiro fez. Então a conexão interna que começa com a micro vai te dizer, não quero ir para esse lugar, não vou. E é natural, né? Porque as pessoas podem estar perguntando, meu Deus,
Eu tô num relacionamento tóxico tão difícil de sair. Quando você faz a micro, é super natural. É rápido. Agora você vai ficar um tempo buscando também se curar para que você não seja mais tóxica com você mesma. A maioria é muito boa para os outros e péssima para si mesmo. Se cobram muito, se comparam, se criticam. Olhe para o espelho e veja a beleza que você tem. E a partir daí comece a melhorar o que você quiser, mas já goste de você hoje. Vai cair tudo, a gente vai morrer. Então é ver a beleza em tudo. Meu olhar é treinado para enxergar o belo. O cara só tem 1% de bondade, eu vou enxergar isso. Vamos parar de falar mal dos outros, né? Faça um teste. Vamos só Mesmo elogiar. falar mal, mesmo que tenha razão, você se sente mal na mesma hora. Eu não sou, Deus não me deu essa função de crítico dos outros. Ele falou, melhore, evolui. Então, em vez de você estar procurando ser fiscal da vida alheia, olhe a parte boa e, se possível, puxe para você. Porque a gente falou aí agora de inveja, que é o fiscal da vida alheia, né? A inveja também é algo muito destrutivo. E tem a mesma base da admiração. Eu posso trocar o que é inveja, eu quero tirar aquela pessoa dali e assumir o lugar dela. Isso. O que é admiração? Eu reconheço que a pessoa tem uma capacidade que eu não tenho e quero aprender com ela, deixando ela lá. E o invejoso, ele pensa assim, se ela tem, eu não posso ter. Eu tenho que tirar ela. Eu tenho que tirar do dela. É uma infantilidade, ele não se conhece. Ele também É uma Deus. pessoa ruim? Não, é uma pessoa infantil. Ela não sabe que ela também tem a mesma capacidade. Todos somos deuses. Eu faço questão de exaltar a qualidade das pessoas e querer aprender com elas, mas nunca querer tirá-la dali. Eu quero que ela fique melhor que eu. Na corrida, eles sempre falam, olhe para frente e nunca queira passar porque você está aprendendo. Mas isso é um trabalho diário, né, Carlos? Porque não é fácil uma pessoa lhe fazer mal e você emanar um pix astral. E dizer, ela é maravilhosa, ela vai melhorar, ela não tem inveja de mim. Na verdade, só fez mal se eu permitir. Se ela falou alguma coisa, se eu não me senti bem, eu estava nos Estados Unidos. Eles não gostam de baiano, eles não gostam de brasileiros. E não tem um porquê me afetar com isso. Eu fui atender fora, dizer, baiano é preguiçoso. Eu não me sinto assim, não me fez mal. Na verdade, quando a gente faz algo, a gente faz mal pra gente mesmo. Eu posso me afastar da pessoa, mas se eu desejar o mal pra ela, eu tô fazendo mal pra mim, porque fica no meu corpo. Tem um estudo que pegava o DNA do soldado americano e eles iam pra guerra. Durante a guerra, o que eles estavam vivendo lá afetava o DNA no laboratório. Então, mesmo que eu tenha razão, a pessoa me fez mal, se eu devolver esse mal, faz mal pra mim. Eu posso me afastar. Se for preciso entrar na justiça, se for um prejuízo material. Mas quando eu guardo essa mágoa, é má água, eu vou consumir veneno. Não é por bondade isso. Eu vou dizer, olha, eu aprendi. Eu tive um sócio uma vez que não foi legal. Aprendi e nunca mais passei por isso. Não desejei o mal dele. Não sou mais sócio dele, não tenho mais relacionamento, mas também eu nem me lembro, não me faz mal. Então, o perdão é ressignificar, dizer assim, aprendi uma lição e deixa a pessoa seguir em frente. Ela vai receber o que ela fez e você também, você recebe, a vida te dá de volta. Aí ficou mais leve a vida. Ninguém é capaz de me matar, ninguém é capaz de me fazer mal, eu sou um espírito. Agora, eu posso aprender com as pessoas para que eu não mais passe por isso e eu vou embora e tudo que eu faço, eu sou o primeiro a ser beneficiado. Se eu falar bem de você, minha energia aumenta. Se eu falar mal, cai. Então, tudo que eu faço, eu sou o primeiro a colher. É tão simples, gente. É muito simples. Fica a dica. É difícil, né? É treinamento. Faça o teste, sempre digo para minha filha, não acredite em mim. Fale mal o dia todo dos outros e veja como é que você se sente, mesmo com razão. Você atrasa a vida. Agora eu só procuro o belo. Aquela pessoa ali, ela tem alguma coisa boa, eu vou olhar aquilo ali. Eu não sou fiscal, eu não sou juiz, tem um juiz que vai julgar, tem alguém. Se tiver na minha... É entre você e Deus, né? Exato. Tem um Sami Abdu, né, que é baiano. Ele foi para a Índia e ele falou que chegou lá, acabou o dinheiro dele. E chegou lá, tava com fome, ele chegou, eu queria comer, mas eu não tô sem dinheiro, você poderia me vender para eu pagar amanhã? Para pagar quando saiu o dinheiro no caixa eletrônico? Aí o cara falou, posso. Amanhã você traz. Ele falou, mas pode ser que amanhã não tenha dinheiro no caixa eletrônico. Ele falou, o karma é seu. Eu vou receber esse dinheiro, não se preocupe. Se não for através de você, alguém vai trazer para mim. Pode comer. Se você não me pagar, você vai perder esse dinheiro de alguma forma. E aí ele comeu, e assim que saiu o dinheiro, ele voltou lá para pagar. Eles têm tanta convicção do karma que eles não se preocupam. Então, se a pessoa fez o mal, você precisava viver aquilo.
Se você aprender a lição, não vai viver mais. Com certeza. Agora, o que eu faço, eu sou responsável. O que eu posso fazer hoje, eu faço o bem. E não faço o mal. Eu posso me afastar de uma pessoa, mas retribuir o mal, você vai sofrer. Com certeza. E como é que tem alguma técnica auto-aplicável que a pessoa pode fazer Então, para dar uma melhorada vamos aí? fazer agora aqui. É um tema muito expansivo. Primeiramente, tentar se acalmar em qualquer situação. Até para você orar, uma dica, se acalme primeiro, para tudo. Vai namorar? Se acalme primeiro. Vá respirando, vamos fazer agora, profundamente, imaginando que você é seu melhor amigo e você vai trazer um pouco de paz para você, um pouco de harmonia. E a profundidade da respiração, puxando 4, soltando 6. Sem nenhum objetivo, só eu vou me acalmar, eu vou me dar um conforto agora. Eu vou me proporcionar um momento de paz, de harmonia, de relaxamento. Pode ser que demore mais tempo, 1 minuto, 2. Chegando nessa paz interior, nessa harmonia, nesse carinho, é começar a lembrar primeiramente de tudo que você já superou. Tudo que você já conquistou. Eu gosto muito da gratidão, todas as pessoas que cruzaram seu caminho, permitindo que você chegasse até aqui. Todas as pessoas que doaram algum tempo para você da vida delas, mesmo tendo muitas coisas para fazer. E um desejo que essas pessoas recebam agora uma coisa boa. Agradecer as pessoas que, por ignorância também, nos fizeram mal, porque nos proporcionaram evolução. E começar a sentir essa harmonia. Eu gosto de lembrar de momentos felizes que eu vivi. As células não sabem o que é lembrança e o que é verdade. Começar a lembrar e ver quanto eu fiz muito mais coisas boas do que ruins. E as que eu fiz ruim eu já aprendi, não estou fazendo mais. Imagine agora que todos os seus desejos se realizaram agora. O que é que você faria a partir de agora? A maioria me fala, eu teria paz. Imagine que você já tem um dinheiro, eu não sei qual seria ideal. A que você achar melhor. E imagine que você já tem a parte espiritual em paz, que você conseguiu, que todo mundo te perdoasse e perdoou. Como é que você se sentiria? Então tente trazer essa paz por algum minuto pelo menos. Aí essa harmonia interior é o famoso reino, é você estar em equilíbrio. Aí a partir daí, o que você mentalizar a partir de agora pode virar real. Antes de qualquer ação, antes do podcast eu fiz um pouco disso. Antes de qualquer momento importante de decisão, tente se harmonizar. Aí a partir daí não fale mais nada, chegue perto das pessoas, elas vão sentir. Elas vão sentir algo diferente. Então, a nossa frequência depende muito da gente. Tenho certeza que quem fez isso em casa, se puder botar uma musiquinha na hora, depois na edição, essa pessoa vai se sentir em harmonia. Então, tente manter essa harmonia. Se for preciso, vai para a natureza. Se for preciso, tome um banho antes. Se for preciso, liga o ar-condicionado. Mantenha seu corpo confortável e mantenha sua alma confortável, porque a gente vai embora. Então, eu digo, a missão da minha vida é me manter confortável. Porque se eu estiver em conforto interno, eu imagino o meu corpo como se fosse um carro, onde tem um espírito. Eu ligo o ar-condicionado desse carro. Está cheiroso esse carro. E se eu tiver com essa paz, com essa harmonia, com essas curas todas que a gente vem realizando, quem chegar perto vai receber. Primeiramente minha família, depois as pessoas. Então eu digo, se você está com dificuldade de entender qual é o sentido da sua vida, é você ficar em paz. Se não está, tem que mexer em várias peças, no que você come, aonde você vai, o que você quer para a sua vida, mas nunca perca a sua paz. Se for preciso, diminui as horas de trabalho, mude de país, mas fique em harmonia. Ligue o ar-condicionado interior e fique em harmonia e você vai ser um instrumento de paz. Em alguns momentos você vai perder sua paz porque as pessoas estão sem ela, mas você volta para sua casa, a sua casa interior, e ninguém é capaz de tirar você, ninguém é capaz de fazer mal a você. Se você estiver em harmonia, você vai passar essa harmonia para a pessoa. E ela não vai nem entender o porquê, mas ela vai começar a melhorar. Que máximo, muito legal. Eu já tô leve aqui. Isso é um Pix. É um Pix. Quando você se harmoniza, você está ajudando todo mundo. Claro. Mas eu também, para me harmonizar, eu mando para as pessoas, todas essas que me... Para a gente chegar até aqui hoje, foi muita gente que passou por nossa vida, foi professores. Pessoas que na hora que você estava num apuro apareceu. Então, essas pessoas todas me permitiram chegar até essa evolução. Então, eu retribuo para elas.
eu vejo que foram muito mais pessoas boas que apareceram na minha vida do que pessoas que me fizeram mal. Com E certeza. as que fizeram mal mostraram talvez o mal que tinha em mim inconsciente. E foram boas para mim também. Me fortaleceram. Quanta coisa a gente aprendeu porque passou por um sofrimento. Que não seja você um instrumento de sofrimento das pessoas. Aí você começa a ganhar sentido de vida. Se eu cuidar de mim, onde eu chegar, as pessoas vão melhorar. A borboleta. Por isso que a questão do Tinder. Se seu jardim tá bonito, a pessoa chegou perto de você, tem as chamas gêmeas. Você ouviu falar sobre isso? Chamas gêmeas. É quando a pessoa tem a mesmo propósito, a mesma sintonia que você. Diz que quando chega perto, gruda. Não sai mais. Se encanta um pelo outro. Ali no Tinder, a maioria está procurando se exibir, se mostrar que é isso, que é aquilo, não está em paz. Então, quando você começa a viver o seu propósito, que o primeiro deveria ser estar em paz, você vai, sei lá, tomar um café e vai encontrar outra pessoa. Vai se esbarrar na rua. Sim. E vai grudar. Não creio em mim. Agora, de preferência, vá num lugar que você goste, não é na praça de alimentação. Ali está todo mundo agoniado. Com certeza. Vá num lugar mais calmo, num lugar mais leve. Vá. As pessoas estão bem ali, Com certeza. estão com saúde, estão em paz. Não vai ser, talvez, num lugar muito agitado, né? Tomara que as pessoas façam fila indiana lá no seu consultório. Eu espero poder ajudar ao máximo, não só com a micro, mas também no meu Instagram. Eu estou sempre me dando dicas. Minha missão é essa. O período aqui é curto. Parece que é muito, mas é curto. É curto, passa rápido, Uma pessoa né? que ouviu a gente aqui ficar mais feliz, eu tô feliz. Essa é a minha missão. Que bom. Foi um prazer tê-lo aqui, Carlos. Eu adorei. Estou mais leve, mais tranquila. Também porque eu faço a microfisioterapia com você e eu adorei. Você é um profissional incrível, leve, tranquilo. E eu vi realmente um trabalho efetivo. Indiquei aí para várias pessoas. Agradeço. O seu trabalho também é incrível. Eu fiquei muito confortável, fazendo perguntas maravilhosas. Eu me senti muito bem, muito feliz aqui. Que bom, que bom. Fico feliz. Foi um prazer. Igualmente.